Teremos flashbacks contando como que foi a origem do assassino serial, porque a gente nunca soube. A gente vê ele morrendo e passando a alma dele pro boneco. Ninguém sabe quem foi o Chuck criança, ninguém sabe que traumas acarretaram para ele se tornar um serial killer. Nós tivemos muitos filmes slashers, né? Entre eles nós tivemos Halloween com Michael Myers, tivemos o Jason, tivemos o Freddy Krueger. E nessa época surgiu um notório assassino com uma gargalhada interessante e um jeitinho que qualquer um queria levar ele para casa. Na época, porque hoje em dia quem vê ele não vai querer levar porque vai se remeter a tudo que ele causou. Em 1988 saiu o filme Brinquedo Assassino. E era a história do bonequinho Chuck, né? Então, era um assassino, um serial killer que, ao morrer, ele transferiu a alma dele para um boneco. E esse boneco era um boneco muito famoso que estava vendendo a rodo nos Estados Unidos. Um jovenzinho Andy, a mãe dele dá o boneco pro filho e começa uma caralhada de morte. Premissa de Chuck. Tivemos a primeira trilogia, que manteve o Andy na história, no plot original. Depois, Chuck mornou com o boom dos filmes de depois Pânico, que ressuscitou muitos filmes antigos. Veio A Noiva de Chuck, pegando carona nisso de terror adolescente, com algumas pitadas de comédia, de rir da sua própria história, que é o que Pânico criou na época. Depois da Noiva de Chuck, tivemos o filho de Chuck, que só foi ter rir, porque era só comédia, parecia que ele estava seguindo mais todo mundo em Pânico do que Pânico. Depois parou, porque o filho de Chuck não teve o retorno palpável que eles queriam. E anos depois veio A Maldição de Chuck, que pegou as raízes de terror, tinha as pitadas de risos, mas era mais sério. E a noiva dele voltou para um corpo real, e por coincidência o corpo real era de uma atriz idêntica à atriz que fez ela no filme A Noiva de Chuck. Referências. Aí, no A Maldição de Chuck, esquece isso dos filhos, mantém a Jennifer Tilly ainda, Tiffany, e ela manda o boneco de presente para uma menina que tinha toda uma história e etc. Algumas pessoas não sabem que a jovem que faz o papel de cadeirante, tia da menininha do filme, ela é filha do ator que dubla o Chuck. No final de A Maldição de Chuck, ela levou toda a responsabilidade, porque ninguém ia culpar um bonequinho, e ela vai parar no hospício. Aí foi direto para home video O Culto de Chuck, que foi uma continuação direta do A Maldição de Chuck. O Culto de Chuck seguiu a mesma premissa, não teve tanto terrir, mas tinha piadas, seguiu a cronologia da história da Maldição de Chuck, e no fim ele conseguiu o que ele queria desde o filme de 1988, que era ter um corpo. Só que dessa vez ele agora controla todos os bonecos assassinos. Depois disso, todos acharam que ia morrer ali. Teve uma briga de direitos sobre o nome O Brinquedo Assassino, e foi feito esse remake que, pra mim, não tem tanta graça, mas já vai sair, vai ter o 2. Mas, assim, um chip descontrolado não assusta tanto quanto um espírito de um assassino serial dentro do boneco, né? Então, o nome Chuck continuou forte. E o SI e o Sci-Fi se juntaram, os dois canais, e resolveram fazer uma série do Chuck. Isso aí, Chuck Boneco Assassino, isso mesmo, uma série que vai continuar de onde o culto de Chuck parou, entre aspas, porque em si o Chuck será mandado para uma cidadezinha do interior de presente para uma certa criança, que ainda é um mistério. E aí começa todas as mortes na cidadezinha. Teremos a Jennifer Tilly, teremos participação da atriz que fez o culto de Chuck, que é filha do dublador, e teremos o Andy, porque o Andy aparece no culto do Chuck. O Andy de 1988, olha só. Então teremos ele na série também. Teremos flashbacks contando como que foi a origem do assassino serial, porque a gente nunca soube. A gente vê ele morrendo, ninguém sabe quem foi o Chuck criança, ninguém sabe que traumas acarretaram para ele se tornar um serial killer, como ele se conectou com o lado místico do voodoo para poder conseguir saber o feitiço, para poder transferir a alma de um humano para um outro humano ou um boneco, como ele faz no primeiro filme. Então isso tudo será abordado na série. A série ia estrear agora, esse ano, mas com a pandemia ela foi adiada para 2021. Já tem o teaser, se você quiser procurar. Só procurar aqui no YouTube, se quiser eu boto o link aqui embaixo. E assim, creio que a série tem muita coisa, porque o Chuck tem muita história que não foi abordada. E a vantagem é o quê? Que Chuck não saiu das raízes. Muitos outros filmes tiveram remake, reboot, etc. Chuck não. Chuck começou em 1988 e está aí até hoje.